Sejam muito bem-vindos ao To Be a Gunner, eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre a sexta rodada da Premier League e eu decidi mudar o formato de vez, tá? A gente vai falar a prévia do Arsenal e de todos os jogos, então sempre eu vou começar pelo Arsenal e aí a gente parte pros outros, beleza? Então não teremos mais a prévia só do jogo do Arsenal, mas tá tudo bem, é o mesmo conteúdo, tudo num vídeo só, beleza? Vambora! Galera, nesse domingo, dia 28 de setembro, a gente vai a St. James Park enfrentar o Newcastle e, galera, é sempre uma pedreira, como eu disse no título. E eu não vou negar, eu tô muito nervoso pra esse jogo. Nos últimos anos, eu acho que é um dos jogos que eu fico mais nervoso, Newcastle. Dentro ou fora de casa, tá? Claro que enfrentar o Newcastle é sempre complicado. Mas, claro, principalmente fora de casa. E a gente vem perdendo pelo menos 2 pontos pro Newcastle desde a temporada 21-22. Ou seja, fazem 4 anos que a gente não consegue o double em cima deles. E isso precisa mudar nessa temporada. Porque você tem noção que essa rodada pode terminar com o Arsenal 8 pontos atrás do Liverpool? Que loucura, né? Isso não pode acontecer. E o que a gente pode fazer para evitar essa tragédia? Bom, sempre que a gente ganhou do Newcastle nos últimos anos, a gente ganhou porque a gente foi pra cima. Não foi tentando se defender, não foi tentando ganhar o meio-campo. Não, a gente foi pra cima, a gente pressionou, a gente foi implacável, sabe? Você pode até olhar a exceção que foi o nosso último jogo na Premier League contra eles, que foi 1-0. Aquele jogo foi um jogo meio travado, né, a gente não foi tão implacável assim. Mas o Newcastle é jogo bruto, sabe? É um jogo que eles quase preferem esse desafio, sabe? E quem se prova mais agressivo no jogo tende a vencer. Então a gente precisa entrar nesse jogo com muita coragem. Aqui tem coragem. Ou seja, nada de 3 volantes, pelo amor de Deus. Tá? A gente vai precisar mudar a tal mentalidade defensiva nesse jogo. Não dá mais pra ficar nesse jogo pragmático, ainda mais contra o Newcastle, tá? Se a gente jogar assim contra o Newcastle, eu acho que a gente vai sofrer. O máximo que a gente vai conseguir é um 0-0. Não acho que dê pra fazer aquele teste maluco que eu sugeri lá no review do nosso jogo pela Carabao Cup, né? De entrar com 2 meias e só com um volante. Não dá, porque o meio deles é muito forte, né? É muito físico. Mas se a gente entrar com o Zubimendi e o Rice fazendo pivô e o Eze de meio atacante, cara, é isso, é agora. A gente precisa disso nesse jogo. O Eze vai ser essencial pra gente quebrar a linha de defesa dele, que é muito boa, por sinal, tá? E vamos lá, o Newcastle começou mal a temporada. Começou bem mal, mas só nos resultados, tá? Porque, por exemplo, no jogo contra o Liverpool mesmo, com 1 a menos, jogou muito bem, conseguiu buscar o resultado, né? Tava 2-0 pro Liverpool e o Liverpool precisou do slot time para vencer eles. Então, é um time muito perigoso na casa deles. Eles venceram um jogo nessa Premier League e têm empatado muito. Aí, nos jogos recentes, eles perderam pro Barça, né? Na Champions e conseguiram uma goleada ali em cima do Bradford City pela Carabao Cup. E isso pode dar um ânimo pra eles, né? Porque foi agora, no meio de semana. E aí, falando sobre o retrospecto, né? Arsenal e Newcastle, nosso retrospecto recente é péssimo contra eles, tá? Principalmente no St. James Park. A nossa última vitória lá foi em 2023. Parece que não faz muito tempo, mas já vai pra 3 anos. Se a gente não ganhar essa, vai pra 3 anos sem ganhar lá. Então a gente precisa entrar com o máximo de cuidado, claro, mas com a agressividade que eu falei. Todo mundo ligado. E aí a gente precisa tomar muito cuidado com o meio-campo deles, que é, como eu disse, é muito físico, mas tem 2 jogadores muito técnicos, né? No Bruno Guimarães e o Tonali. E o Joelinton é aquele cara que pode atravessar o seu meio campo correndo se você não marcar direito. Então, é muito perigoso. Parece que o Gordon vai voltar nesse jogo também. Então, o Timber vai ter que estar num jogo perfeito, tá? Pra travar o Gordon. E esse Voltemade, o atacante novo deles, parece um jogador bom, tá? Eu falei, né, sobre ele, que eu não conhecia, veio da Bundesliga. Fez muitos gols na temporada passada, já fez o golzinho dele, já, se eu não me engano, foi até na estreia dele, e parece um jogador técnico, muito alto, um cara muito alto. Então vai ser um teste legal aí pra nossa defesa. E assim, a gente tem que dar um jeito de sair dessa marcação pesada do meio que eles têm, né? E aí vamos deixar esse trabalho pro Zubimendi e pro Rice, porque o Eze pode até ajudar ali na marcação pressão, né? Não tão bem quanto o Odegaard, né? Mas acho que bem o suficiente. E definitivamente a gente não
pode deixar eles fazerem o primeiro gol. Dando um spoiler aqui do resultado, eu não acho nem que eles vão conseguir fazer um gol, tá? Mas se eles forem fazer gol nesse jogo, não podemos deixar eles abrirem o placar, senão aquilo vira um caldeirão incontrolável. De novo, precisamos de 100% de atenção. É final de campeonato isso aqui. Porque, apesar de eu não concordar 100% com a galera que fala que o campeonato já acabou, como eu disse, existe a possibilidade da gente terminar essa rodada com 8 pontos atrás do Liverpool. Aí, gente, aí eu passo a concordar 100%. Aí acabou. E olha que absurdo, né, que é esse campeonato. A gente tá na 6ª rodada já falando que o campeonato acabou. São 38 jogos, gente. São 38 jogos. Futebol é um jogo doido. Como eu disse em alguns comentários aí nas nossas interações, de uma semana para outra pode mudar tudo. Mas 8 pontos é coisa demais. Então a gente precisa entrar com 100% de atenção. Por favor, Arsenal. Falando nisso, né, na temporada passada, por exemplo, o Liverpool teve uma fase ruim, em que eles empatavam, perdiam, empatavam, só que a gente não aproveitou. Eles perdiam, a gente perdia. Eles empatavam, a gente empatava. Então a gente nunca conseguiu capitalizar no erro deles, sabe? Então, para vocês verem como ganhar uma Premier League é uma tarefa colossal, é uma tarefa muito difícil. Você precisa estar 100% o tempo todo. Esse campeonato é muito absurdo, gente. Mas vamos lá. Qual é o meu time para esse jogo? Simples, tá? Simples. Raya no gol, claro. Na direita, Timber. Aí no miolo de zaga, Saliba e Gabriel. Apesar de eu querer o Mosquera, eu acho que vai entrar o Saliba. E aí o Calafiori pela esquerda. Zubimendi e Rice, dupla de volantes, com o Eze de meio atacante. Pelo amor de Deus, por favor. 3 volantes nunca mais, por favor. E aí Saka, Gyökeres e Martinelli. Eu acho que agora vai ser quase unânime, né? O Martinelli de titular, todo mundo concorda. Tem jogado bem e eu espero que continue jogando bem. Fez bem pra ele esse tempo de reserva. Deu um susto nele, né? Parece que ele acordou. Então, vamos, Martinelli, vamos, que continue jogando bem. Mas, ó, sabe o que eu tô achando, gente? Não sei porquê. Eu tô sentindo que ele vai entrar com o Merino de 9. Desculpa, tá? Se ele fizer isso de verdade, me perdoe. Me perdoem pela zica. Mas não. Mas o máximo que a gente pode fazer, né, é torcer pra quem ele escalar jogar bem. Então não importa, Merino ou Gyökeres, que joguem muito bem. A gente precisa trazer esses 3 pontos pra casa. Vamos! Mas olha só, eu acho que com essa escalação que eu sugeri, que é até meio óbvia, né? Eu acho que a gente consegue vencer. Não acho que vai ser um jogo fácil. Nunca é um jogo fácil contra o Newcastle. 1-0. 1-0 Arsenal. Vamos, time, vamos. Não me decepcionem, por favor. E vamos pro resto dos jogos dessa 6ª rodada da Premier League. A rodada começa em Londres com Brentford e Manchester United. Olha, jogo complicado pro United, tá? Eles ganharam a última partida em cima do Chelsea, mas foi um jogo muito maluco pra gente tirar qualquer conclusão sobre esse time do United, tá? Com a expulsão do Sanches, depois a expulsão do Casemiro, foi um jogo muito doido. E o Brentford também, né? Deu sinais de melhora contra o Chelsea, mas depois tomou um 3-1 do Fulham. Então, qual versão desses dois times vai entrar em campo? Não sabemos. O que a gente sabe é que no retrospecto o Brentford tem sido uma pedra no sapato do United. Dito isso, 2-2. 2-2 e a fase do United continua nebulosa. Vamos ver até quando vai durar o Amorim, né? Leeds e Bournemouth, que possibilidade de jogão que a gente tem aqui, tá? O Leeds vem jogando bem, como eu fico dizendo aqui no canal, e o Bournemouth é um dos queridinhos do campeonato. Cara, que jogo difícil de prever. Tá, bom, o Leeds vem muito bem, principalmente dentro de casa. O Bournemouth não tá nem aí, se é dentro de casa ou fora, eles estão jogando bem. Então eu acho que o Leeds perde a invencibilidade dentro de casa, tá? Perde. 2-1 Bournemouth, com um golzinho do Semenyo. Aí vamos pra Chelsea Brighton e jogo complicado pro Chelsea, hein? Jogo complicado pro Chelsea. Eu digo que o Brighton cresce, né, contra o Big Six. Deu muito trabalho pro Tottenham na rodada passada. E até acho que vai crescer sim, tá? Pra cima do Chelsea. Não vai ser um jogo fácil, mas eu acho que o Chelsea precisa responder. Tem time pra isso e se quiser alguma coisa, e por alguma coisa eu digo top 4, né? O top 4 ali para conseguir uma vaga na Champions pela Premier League, tem que ganhar esse jogo, tem que dar essa resposta agora, 3-1 pro Chelsea. Aí vamos pra City Burnley aqui, cara. Se o Burnley conseguir jogar o que jogou contra o Liverpool, tudo bem que o Burnley jogou daquele jeito em casa, né? Eu não sei se consegue repetir uma atuação daquelas
Ainda mais num Etihad. Cara, que jogo embaçado de prever. Mas se eles conseguirem, pelo menos um pouco do que conseguiram contra o Liverpool, eu acho que dá empate esse jogo, tá? E eu vou apostar no 0-0. 0-0. E aí vamos pra Crystal Palace e Liverpool. Que jogo, meus amigos. Sabe por quê? Cara, jogo complicado pros dois, tá? Porque o retrospecto recente não é tão favorável assim pro Liverpool não, tá? Dos últimos 5 jogos, apenas 2 vitórias pro Liverpool. Ainda teve a Community Shield, que o Crystal ganhou em cima do Liverpool. E teve todo o drama, né, envolvendo ali o Mark Guehi, né? O zagueiro, capitão do time do Crystal Palace, que quase foi pro Liverpool. Vai acabar indo eventualmente, mas não foi. Aí teve teve esse atrito, né, entre os dois times. E, cara, o Crystal Palace é um time muito arrumadinho. Mesmo, como eu disse, né, em vários vídeos, mesmo com a saída do Eze, eles continuam com o time muito organizado, a defesa é boa, é sólida, tem um meio campo bom. Eu brinquei, né, tem o Mateta, que querendo ou não, cara, é um matador. Só que, cara, o Liverpool vem melhorando, né? Vem jogando muito bem. Acho ainda que continua com aquele probleminha de não matar os jogos. E se vacilar contra esse Crystal Palace, ainda mais que é no Selhurst Park, em Londres, jogo complicado pro Liverpool, tá? Não vai ser fácil. Eu tô brincando aqui, mas tô torcendo. Desculpa, amigos que acompanham o canal, rivais do Liverpool. Me desculpem, Reds, mas eu quero ganhar essa Premier League, caramba. Por favor, deuses do futebol, por favor, Mateta. 1-0. 1-0 pro Crystal. Vocês não estão sentindo? Tô torcendo sim pro Crystal Palace nesse jogo. 1-0. Eu vou de 1-0 pro Crystal Palace. Vamos, Crystal, vamos. E assim, vai ser um jogo muito divertido de assistir, tá? O Liverpool tem proporcionado sempre bom entretenimento. Você torcendo contra, a favor ou sendo neutro, é quase garantia de bom jogo. Só que pelo bem do futebol, né? Vamos Crystal Palace. 1-0. 1-0 Crystal Palace. Aí vamos pra Forest e Sunderland. Outra promessa de jogo bom, mas sinto o cheiro de empate. O Sunderland é um time chato. Time chato de jogar contra. Os caras simplesmente não se entregam, né? O último jogo contra o Villa mostrou isso. Ficaram com 1 a menos desde os 30 minutos. E foram buscar, sabe? Deram canseira no Villa com 1 a menos, praticamente o jogo todo. Tudo bem, o Villa é um dos piores times dessa Premier League, por enquanto, mas mesmo assim, gente, você jogar com 1 a menos praticamente o jogo inteiro e ainda oferecer perigo pro time adversário, não é normal. E é um time bom, né? É um time que joga bem, joga pra cima. Entende as limitações também, né? Não é irresponsável, mas é um Forest que mostrou sinais de melhora, né? No jogo contra o Burnley, foi o Burnley. Então, 2-2 esse jogo. Vamos, Black Cats, sem perder pontos, pelo menos agora. Aí Spurs e Wolves, e cara, sei não, hein? Não sei não. Será que chegou a hora do Wolves começar a se recuperar na Premier League? Acho que não, né? Bom, deu uma animada, né? O time do Wolves ganhou agora na Carabao Cup. Eliminaram o Everton, olha só. 2-0. Mas eu acho que eles não aguentam os Spurs. Ainda mais na casa dos Spurs. Mesmo eu não gostando, 4-1. 4-1 pros Spurs, tá? O Wolves tá péssimo nessa Premier League. São 5 derrotas seguidas. Então eu acho que não aguentam esse time dos Spurs, que, pra ser justo, tem jogado bem, tá? Tem jogado bem. Eles empataram contra o Brighton, mas não era pra ter empatado, tá? Não era pra ter empatado. Criaram o suficiente pra fazer mais gols. Tudo bem, o segundo gol foi contra, né? Meio sem querer. Mas o segundo gol do Brighton foi uma falha do Vicário. Então vamos ver. Eu acho que esse resultado é totalmente possível. 4-1 pro Tottenham. Aí vamos pra Aston Villa e Fulham. E, gente, eu tô repetindo aqui, né? Toda a prévia de rodada eu tô dizendo aqui. O Aston Villa é um dos piores times que eu vi jogar nessa temporada. E olha, eles acabaram de ganhar um jogo pela Europa League, né? Na estreia deles, ganharam de 1-0 do Bolonha. Só que na Premier League tá uma porcaria o Villa, tá? E o Fulham vem jogando bem. Fulham é um time bom. É um time bem estruturado, é um time complicado de se jogar contra. Então eu vou de 1-0 Fulham. 1-0 Fulham. E aí vai continuar nesse osso aí pro Villa, hein? O Emery, olha, eu acho que vai arrumar nada com o Villa nessa temporada. Aí temos o nosso jogo e o jogo do Everton. Everton e West Ham.
aqui eu acho que dá Everton, tá? 2-1 pro Everton. O West Ham tá oscilando demais, né? Teve aquele jogo, né, contra o Forest, que eles ganharam de 3-0, mas não me mostraram o suficiente pra me convencer de que eles conseguem vencer esse bom time do Everton, tá? A gente até conversou nos comentários aí que o Moyes tá tirando leite de pedra. E eu concordo. O Grealish tá jogando demais, gente. Tá jogando muito bem. Acho que foi até eleito, né, o jogador do mês de agosto. E aí jogando em casa, né, quase falei Goodison Park. Não é mais Goodison Park, gente. E isso é muito estranho. É no Hill Dickinson Stadium, o novo estádio do Everton. Mas olha que legal. Eles não vão demolir o Goodison Park. Goodison Park agora é a casa oficial do time feminino do Everton. Eu achei essa ideia animal, tá, gente? Animal. Pô, Goodison Park tem mais de 130 anos de tradição, cara. Você demolir um estádio desse seria um crime, né? E aí você transformar o estádio no estádio oficial do time feminino, cara, que ideia genial, tá? Parece que vai ser o primeiro time da Premier League a ter um estádio próprio, né? Não vai dividir o estádio com o time masculino. Uma das melhores ideias que eu vi esse ano, tá? Mas é isso, vitória do Everton, 2-1. É isso, galera. Mais uma rodada que promete ser muito movimentada. Eu espero que com algumas surpresas boas pra gente, né? Pros Gunners. E de novo, olha que loucura. Essa rodada pode terminar com a gente 2, 8 ou 5, né? Pontos de diferença pro Liverpool. Espero que 2. Espero que 2. Vamos, Arsenal. Pelo menos que continue 5. Mas 8 não pode acontecer. Senão, como eu disse, aí eu passo a concordar. Acabou o campeonato. Ah, e não esquece de comentar os seus palpites para essa sexta rodada da Premier League, beleza? Comenta aí. E curte o vídeo, inscreva-se no canal. Agora arruma 2K, hein, gente? Vamos lá. Então compartilha com a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo, beleza? E como sempre, come on, you Gunners!